13 de maio, há 100 dias, a gente publica a reportagem. Demora 2 meses para o André Mendonça autorizar a abertura do inquérito. Mas um mês antes disso, um mês depois da reportagem, já tinha essa perícia circulando na imprensa. Um mês depois abre a investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal demorou 1 mês para abordar o perito. O prazo de 10 dias que eles deram ainda está correndo. Então, a gente não pode dizer que eles não estão fazendo nada, porque o próprio perito admite que foi abordado pelo delegado com essa intimação, mas é uma lentidão, é uma morosidade completamente incompatível então, com a urgência falta de pessoal desse caso, ou falta de interesse, né? Total. Uma coisa ou outra. Não, Elô, e esse documento é assim, senhor perito, senhor querido perito, veio por meio desta comunicar, por favor, manda aí o documento e tal, bota no correio. Gente, não é assim que a Polícia Federal tem que fazer. Que apuração é essa que não chega na Brasilândia? Ela devia pedir autorização do ministro do STF para fazer um mandado de busca e apreensão e ir lá e pegar tudo, né? Poxa, é o que eu entendo. Não, essa revelação desse perito que o Motorim traz, ela é absurda. Cara, não chegaram nas notas fiscais ainda do filme. Loucura, loucura. A gente tem uma série de perguntas sem respostas, né, Paulo? A gente já trouxe isso aqui essa semana. A gente começa com essa pergunta do Chico, vamos colocar na tela, a gente já trouxe, mas vale a pena perguntar de novo. Cadê as notas fiscais? Que é uma pergunta importante. Para onde foi o dinheiro? O que Flávio e Vorcaro discutiram nas ligações, 5 ligações, né? O Paulo trouxe a informação nessa semana também. Qual foi o papel de Jair Bolsonaro na negociação? Houve alguma contrapartida ao Banco Master? E de onde veio 1,7 milhão que faltava? Vale lembrar que o caso Dark Horse está sob sigilo no STF. A gente também falou sobre os sigilos nessa semana. O mesmo acontece com as investigações relacionadas ao INSS, que atingem o filho do presidente Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva, apesar de que nenhum dos inquéritos abertos que investigam o filho do presidente tem a ver efetivamente com o INSS, né? São outros casos. Enquanto esses sigilos não são levantados, tudo que a gente sabe vem de vazamento. Desde o dia 8 de janeiro, o inquérito foi aberto a mando de André Mendonça para investigar os vazamentos a partir das quebras de sigilo do filho do presidente. Até agora, o pedido do André Mendonça não foi muito efetivo, né, Paulo? Ontem a gente teve mais vazamento nesse caso e a gente não tem o sigilo levantado. A gente fica sabendo do processo quase todo, a parte que interessa, né, algumas pessoas, mas a gente não fica efetivamente sabendo do processo todo. Exatamente, Will. Eu estava assistindo agora há pouco a entrevista que o advogado Marco Aurélio Carvalho, que é o advogado do Fábio Luiz, filho do presidente Lula, deu à Globo News ontem, e ele provoca essa questão do sigilo. E também tem outra informação que eu acho muito peculiar, simbólica sobre esse caso, que é o que o contrato de canabinoides com o Ministério da Saúde tem a ver com o INSS. Porque a gente, até eu mesmo, durante essa semana, falei, o caso do Lulinha, que está dentro do INSS, mas a gente não para pensar e refletir, mas pera lá, não é um caso do Ministério da Saúde, um contrato ligado a uso de canabinoides na saúde pública? O que tem a ver mesmo com o INSS? Obviamente, tem acusações, informações sobre o Fábio Luiz que se relacionam a esse caso, mas o que está saindo nos últimos dias da investigação da Polícia Federal, sendo vazada para a imprensa, já não tem mais nada a ver com o INSS. As pessoas não têm prerrogativa de foro privilegiado. Lulinha, que eu saiba, não é ministro, não é governador, não é presidente da República. A Roberta Luxinger não é deputada federal, não é senadora, e o caso está nas mãos do André Mendonça. A PGR ontem se manifestou sobre isso e, ao que parece, pelo que a gente já tem lido, o André Mendonça não vai abrir mão do caso, mesmo não tendo nada a ver com o INSS, mesmo não tendo foro privilegiado, e vai segurar isso nas mãos dele, desafiando o Ministério Público Federal. A única relação que existe entre um caso e outro é o próprio personagem, o careca do INSS, que dizem que seria sócio, ou que estaria trabalhando com a Roberta para ajudar a comprar, para vender canabidiol para o Ministério da Saúde. Agora, uma coisa é certa, né? Se o que a gente está ouvindo dos vazamentos já conta tudo do processo, então esse processo é um grande nada.
né? Porque não existe nenhum contrato, não existe nenhuma venda, não existe nenhum fechamento de negócio. Então é um grande nada. E fica todo dia uma frase nova que apareceu em alguma gravação ou em alguma conversa, servindo de motivo para a imprensa fazer um estardalhaço sobre esse grande nada. Então a gente está vendo a volta do uso de vazamentos sem sentido, porque não fazem o menor sentido, sendo usados na eleição. É a mesma coisa que a gente já viu, né? Exatamente, Elo. E eu acho muito engraçado que eles passaram o processo inteiro do julgamento do golpe dizendo era só uma minuta, isso não tem valor legal. E agora é também só uma minuta, né? Obviamente, são coisas muito diferentes. Uma era uma minuta para dar um golpe de Estado e acabar com a democracia no Brasil, e o outro é uma minuta de um contrato com o Ministério da Saúde. Mas foram eles, era a extrema-direita que dizia, não tem materialidade, vocês estão fazendo estardalhaço porque é só uma minuta. Pois bem, o contrato que nas redes da extrema-direita, em certos portais de jornalismo, tem circulado, assim, como se fosse o grande esquema de corrupção do século, também era só uma minuta, o contrato não entrou em vigor, então a materialidade desse caso é bastante frágil. E, de novo, né, de falsa equivalência em falsa equivalência, a gente pode ser levado à escuridão. Não me interessa que no Congresso da Abrage, daqui a 10 anos, a gente vai fazer uma mesa fazendo meia-culpa sobre o papel da imprensa nas eleições de 26. Eu acho que essa reflexão tem que ser feita agora, antes que seja tarde demais. A candidatura que se beneficia de tudo isso é a candidatura do grupo que foi condenado por tentar um golpe de Estado no Brasil. Do grupo que quer colocar o nosso país de joelhos para os Estados Unidos. A gente não está falando de uma disputa eleitoral normal de novo, e aí vão falar, vocês estão exagerando. Não, é o filho do condenado. É o filho do condenado por golpe de Estado que é candidato. Assim, a gente precisa tomar muito cuidado, gente. É o filho do condenado, Paulo, que do ano passado disse que se ele vencesse as eleições e o STF derrubasse uma possível soltura do Bolsonaro, ele ia intervir no STF com o uso da força, usando o Exército. Ele disse isso. O Flávio Moderado disse em entrevista, não foi num áudio vazado, não foi em um áudio recuperado. Ele disse isso publicamente, que iria interferir no STF, que ia fechar o STF se o STF não soltasse o pai dele, caso ele virasse presidente da República. Eu começo a pensar, Paulo, Chico, Elô, você que está assistindo, é uma elucubração, tá? Me parece que os vazamentos, todos relacionados a este caso do filho do presidente, e eu repito aqui, o presidente publicamente tem dito a mesma coisa sempre. Se o filho dele cometeu algum ilícito, vai pagar pelo ilícito cometido. Não há favorecimento e é assim que tem que ser. Com o filho do presidente, com a mulher do presidente, com o cachorro do presidente, não importa. A pessoa tem que responder pelos crimes cometidos. São 3 inquéritos abertos contra o Fábio Luiz nesse momento, em que ele é investigado, né? Em 3 inquéritos diferentes. O último está sendo relatado pelo Flávio Dino. Curiosamente, a gente não tem vazamento sobre esse inquérito, então a gente sabe muito pouco sobre ele. Os outros 2, relatados pelo André Mendonça, são os inquéritos onde a gente tem os vazamentos. E como Elô falou muito bem, não me parece que tem substância. Tudo que a gente viu até agora são vazamentos que dizem que houve, uma minuta foi enviada para o Marcola e que essa minuta enviada para o Marcola não foi enviada para ninguém, nenhum contrato foi fechado a partir dessas conversas. A Roberta Luxinger claramente é uma lobista com interesses econômicos e tentava influenciar personagens em seu favor, para ficar mais rica. Não me parece que tenha conseguido influenciar, não me parece que tenha conseguido fechar contratos, não me parece que tenha conseguido ganhar dinheiro com isso. Me parece, e novamente é uma suspeita, nesse momento, Paulo, Chico, Elô, você que está assistindo, que há uma movimentação na Polícia Federal para forçar uma interferência na PF. Todos os vazamentos voltados ao mesmo caso, buscando, talvez, uma declaração pública do presidente, dizendo, olha, a PF precisa parar de vazar informações, a PF precisa fazer o seu trabalho corretamente, para tentar igualar o jogo, para tentar falar, olha só, o Bolsonaro interferiu na PF, o Lula também está interferindo. Me parece que esse excesso de vazamentos pode fazer parte de uma estratégia nesse sentido, de fazer com que a PF fique sob suspeita e que o presidente da República puxe essa suspeita, o que não me parece que vai acontecer. Me parece que o Lula vai seguir no mesmo caminho que está hoje, falando o que continua falando.
mas nesse sentido a PF força a mão, não se sabe com que motivo, não se sabe com que propósito, a gente sabe, né, mas a gente não pode falar, vazando informações sobre o caso do Fábio Luiz, do filho do presidente Lula. Concordo integralmente com você sobre este caso, Paulo. Vamos falar sobre o depoimento do Vorcaro? Segura o bolo aí, tá? O nosso bolo não chegou. Se o nosso bolo não chegar, você vai fazer a festa sozinho. A gente vai comer o bolo depois aqui. Segura o seu bolo que a gente, até o final da sua participação, ele será aceso aí, essa velhinha. Combinado. Vamos falar sobre o depoimento do Vorcaro. O depoimento do banqueiro preso, Daniel Vorcaro, sobre ataques ao Banco Central foi adiado a pedido da defesa do ex-banqueiro. O adiamento acontece em meio a uma troca de advogados e uma negociação delicada em torno de uma nova tentativa de delação premiada. O Vorcaro está tentando ganhar tempo, Paulo?